Muito bem. Segundo mandamento da lei de Deus, Êxodo capítulo 20, versículos de 4 a 6. Êxodo 20, de 4 a 6, diz: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelos mandamentos todos das Escrituras e de uma maneira especial por esses 10 que tu concentraste aqui. Nos ajuda a entender e a aplicar ainda hoje as verdades deste mandamento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Este mandamento é praticamente uma consequência do primeiro. Lembram do primeiro? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim. Primeiro trata basicamente de adoração íntima, de dentro, invisível. E aqui de uma adoração exterior, visível. Quem obedece ao primeiro mandamento, obedece a este. E quem desobedece o primeiro mandamento, muito provavelmente vai desobedecer a este também. Que, aliás, é um princípio muito comentado, que um pecado não vem só. Ele leva a outro e a outro. Aqui está um caso típico. Geralmente, quem transgride o primeiro mandamento, transgride o segundo também, com essa questão de imagens. Há 3 ordens aqui com relação a imagens. A primeira, não fazer. Não faça. Segundo, não adorá-las. O verbo no hebraico traduzido aqui por adorar, literalmente significa inclinar-se ou prostrar-se. Então, a versão corrigida, eu acho melhor do que a nossa atualizada aqui, nesse caso particular. Ela é mais literal. Ela diz, não te encurvarás a elas. Bem de acordo com o original. E a nova versão internacional, NVI, também é mais literal. Quando diz, não te prostrarás. Um diz encurvarás, outro prostrarás, e a nossa versão diz adorar. Não vai adorá-las, que tem o sentido de adorar também o verbo, embora já um pouco mais metafórico, já um pouco mais saindo do literal, mas é uma tradução, obviamente, correta. Mas é bom a gente ter na cabeça que o que está escrito lá, o que é mais entendido, ou tudo indica que era mais rapidamente compreendido. Na época, quando se lia, era: não faça imagem, não se curve diante delas, mostrando uma adoração, indicando uma adoração, não se prostre diante dela. Esta era a segunda proibição deste segundo mandamento. Não faça, não se prostre. E terceiro, não dá culto a elas. Novamente a corrigida é mais literal, quando ela traduz, não as servirás. De fato, lá no hebraico, o original, o verbo traduzido aqui por dar culto, significa servir. Servir a outra pessoa, pode ser usado de pessoa para pessoa, e às vezes é utilizado também, como o caso aqui, servir ao
servir no sentido de adoração, de prestar culto, de se dedicar muito, essa ideia. Então, a gente percebe aqui uma sequência até lógica no progresso da idolatria, e Deus proíbe toda a sequência. Claro, a primeira coisa que se faz é o quê? Construir uma imagem. No caso, hoje seria comprar, mas na época o comércio era muito menor, a ideia mesmo é que a pessoa fazia de alguma forma, pau, de pedra, esculpia, mas não faça, porque geralmente quando faz, vai se prostrar. E aí, de tanto se prostrar e de tanto reverenciar e tal, acaba se dedicando demais e servindo no que nós traduzimos aqui como dar culto. E o paganismo era diretamente e ainda é, né? Diretamente associado com a confecção e a adoração, prostração diante de todo e qualquer tipo de imagens. Inclusive, hoje a gente vê pouco isso, mas na época era muito comum, era mais visível, de imagens altamente imorais. Não era só representando gestos imorais ou coisa assim, mas ao ponto de estátuas e postes enormes representando órgãos sexuais, principalmente o masculino, de metros de altura, no meio de uma aldeia. Era ali o Deus deles, o que eles reverenciavam. Então, era algo grotesco, absolutamente grotesco, mas largamente praticado. Então, quando se fala em imagem, claro que se estende essa possibilidade de significado e de uso a isso também. Porque hoje, na nossa geração, na nossa época, a gente fala em imagem, muito associado, como nós estamos com o catolicismo romano, a imagem de pessoas muito delicadas, a imagem bonitinha e colorida e muito bem feita, claro, com a sofisticação que a gente adquire, e mesmo com pintores e com escultores antigos, que eram melhores do que os de hoje, inclusive, mas não era só a ideia de imagem, não era só de alguém, uma coisa muito bonita, que podia incluir também, mas podia ser algo muito grotesco. Mas Deus não proíbe apenas esse tipo de imagem imoral, que era abundante na época, mas todo e qualquer tipo. Inclusive até mesmo uma imagem que fosse para lembrar Ele próprio, Deus. Uma imagem até muito bonita que fosse. Não, eu estou lembrando aqui do verdadeiro Deus, do Deus Criador. Lembrando como, se você não conhece o aspecto dele, a imagem dele, a semelhança dele. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas uma semelhança existencial, de personalidade principalmente. A parte física é muito misteriosa isto diante de nós, e claramente é dito que Deus é espírito, então não visível espiritualmente, não visível fisicamente, digo. Apesar de que fala-se na presença de Deus, no trono de Deus, de que Ele está sentado no seu trono. Então, a Bíblia mescla o ensino de que Deus é espírito, ao mesmo tempo que usa de Deus afirmações que parece que tem algo físico ou corporal, no sentido de sentar-se, de ter um trono. Isso é misterioso para a nossa pequena mente humana, e a Bíblia não se preocupa em explicar muito. Isso não tem nada a ver depois com a encarnação da segunda pessoa da Trindade, aí assumiu forma física mesmo, corpo humano, como homem, em todos os aspectos, carne e osso, como nós temos. Não estou nem falando disso. Seja como for, é curioso que lá em Deuteronômio diz que Deus não foi visto por eles quando apareceu a eles lá. Deuteronômio 4, 15
em diante. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe, no meio do fogo. Quando Deus apareceu a eles, que nós vimos lá em Êxodo 19, e que eles ficaram apavorados, e não podiam ultrapassar um certo limite, porque morreriam, só Moisés ultrapassou, e muito tremor de terra, fogo, saraiva, escuridão e raios e tudo ao mesmo tempo ali, apavorante a cena. Ninguém viu nada de Deus para poder gravar aquilo na mente e reproduzir num desenho ou numa escultura. Vocês não viram nada? Aparência nenhuma vistes no dia que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe. Não tem o que retratar. Não tem desculpa para quem diz que quer retratar Deus ou apenas se lembrar de Deus naquele desenho e tal. Lembrar como? Se você não viu. É interessante isto. Muito bem. Quanto a imagens de animais e de coisas, é implícito aqui que a proibição era para fins de adoração. Parece que alguns judeus, inclusive até hoje, entendem que é proibido de uma maneira absolutamente total, absoluta, todo e qualquer tipo de desenho, de escultura, de imagem, de qualquer coisa é proibido se fazer. Não é bem assim. Parece que a ideia era, e o contexto, eu não gosto de dizer lógica, porque às vezes a lógica de Deus não é exatamente a nossa. Então nem tudo se explica na Bíblia, as coisas misteriosas, porque a lógica diz isso. Eu tenho muito cuidado com isso. Às vezes coincide da lógica de Deus ser igual a nossa e a gente se satisfaz. É bom, quando a gente acha lógico uma coisa que Deus faz ou ordena, de fato é lógico, aí a gente se satisfaz. Mas às vezes não é tão lógico e arranha um pouco. Aí temos que entrar com a fé, porque arranha um pouco a nossa lógica. A lógica de Deus muitas vezes não é a nossa. E ele diz mesmo, meus pensamentos não são como de vocês. Não, é muito diferente, como diz do Oriente, do Ocidente, assim dizem meus pensamentos de vocês, mais alto que de vocês. Então, a lógica pode não funcionar sempre. Mas aqui a lógica funciona. A proibição de Deus tudo indica que era no sentido de adorar, de se prostrar. Não faço imagem que vai levar você a se prostrar. Ou não faço uma imagem e nem se prostre. E geralmente não vai ficar nem só na prostração, vai ficar no culto, no serviço. Então, o pacote não é muito difícil de se perceber. A proibição de fazer qualquer tipo de imagem que iria gerar algum tipo de reverência especial ou levar a pessoa a se prostrar. Não. Se foi para isso, ou se vai levar a isso, não, absolutamente não. Mas outros tipos, para simplesmente dar vazão a um dote artístico, alguém nasceu com uma inclinação enorme para desenhar, para pintar, para fazer escultura, e acha lindo um quadro de um pássaro, de uma montanha, e tudo, para olhar, para contemplar, para achar bonito, e não mais do que isso. Até onde podemos ver, não estava proibido este tipo de, vamos dizer, de intenção e de uso de uma imagem. O próprio Deus mandou fazer escultura de 2 querubins em cima da arca, que as asas se tocavam. Deus mandou. O próprio Moisés instruiu isso. O próprio Moisés fez a serpente de bronze, lembram? Para que todo aquele que olhasse para ela fosse curado da mordida das serpentes reais que estavam mordendo o povo, como Deus tinha mandado como castigo.
Ah, mas a serpente terminou em idolatria. Eu sei, terminou sendo destruída lá depois. Certo? Mas isso mais comprova do que anula o exemplo. Mostra que fazer alguma imagem de escultura ou coisa assim, com um intuito correto, ou com um intuito neutro, no sentido de que não tem nada a ver com adoração ou prostração, era permitido. Tanto que o próprio Moisés tomou essa providência, orientado por Deus, para fazer aquela serpente. No momento em que aquela escultura se tornou um objeto de adoração e de culto, destrói. Quase que comprova isto. Salomão, quando fez o templo enorme, que era o sonho de Davi, mas terminou passando para Salomão, podem ver lá depois, vocês podem ver lá em 1 Reis 7:36, tem 3 palavras de coisas que ele fez lá, engraçado. Querubins, leões, palmeiras. Eu nunca tinha percebido isso, eu fui ler. Então lá tinha querubins, seres celestiais, criaturas celestiais criadas por Deus. Leões, animais, e palmeiras, reino vegetal. Curioso. Tudo lá no templo. E altamente, não somente permitido, né? Mas Deus orientou a fazer cada detalhe. Então, o que é forte, e eu concordo plenamente com os que acham que essa proibição não era absolutamente total e radical, mas alguma coisa que levasse à idolatria. Seja como for, o fato é que, infelizmente, Israel caiu abertamente no pecado de adorar ídolos, e pode colocar adorar no sentido que você quiser, que está valendo. Se prostrar, se dobrar diante, se encurvar e depois servir, pode usar em todos os sentidos que vocês quiserem, que Israel entrou para valer neste pecado extremamente ofensivo a Deus. O povo passou por fases mais agudas e menos agudas nesse costume pecaminoso. Alguns reis eram mais idólatras do que outros, e alguns levavam o povo longe, levaram nessa questão de idolatria grosseira. Isaías debochou da fabricação de imagens. Vamos lá, eu acho que vale a pena a gente ler para ver como a Bíblia sabe ser sarcástica quando quer. Isaías 44, 9 em diante, diz assim: todos os artífices de imagens de escultura são nada. Não é nem que a imagem não é nada, viu? São os artífices. Ele já começou anulando os artistas. E as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhos de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Ou seja, qual é o sentido disso? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam a uma envergonhados. Aí diz, por exemplo, algo assim: o ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, não bebe água e desfalece. O artífice em madeira estende o cordel e com o lápis esboça uma imagem, alisa-a com plaina, marca com um compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em uma casa. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Com parte de sua madeira se aquenta e cozinha o pão,
e também faz um Deus, e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo, e com ela cozinha a carne para comer, assa e farta-se. Também se aquenta e diz, já me aquento, contemplo a luz. Então, do resto, faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e prostra-se, e lhe dirige a sua oração, dizendo, livra-me, porque tu és o meu Deus. Risível. O risível não está na Bíblia, sou eu que estou dizendo. Nada sabem, nem entendem, porque se lhe grudaram os olhos. Aqui não está falando da imagem aqui não, é do camarada que fez, o artífice. Nada sabem nem entendem, porque se lhe grudaram os olhos, para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Está cego. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer ou raciocinar. Metade queimei e cozi sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi. E faria eu do resto uma abominação? Me ajoelharia eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, não é mentira aquilo em que confio. Pois é. 700, 800 anos antes de Cristo, e vários aqui neste local, e que vão ouvir essa pregação, já fizeram exatamente isto. Eu já fiz. Fui ensinado. Reverenciar, se ajoelhar diante de estátua, de gesso. Pleno século XX, agora 21, e hoje milhões e milhões de pessoas fazem exatamente isto, se chamando de cristãs. No Novo Testamento, como eu comentei na mensagem passada, nós não vemos referência aos judeus adorando imagens após o exílio babilônico, já comentei. Parece que voltaram de lá curados deste mal de uma idolatria grosseira diante de imagens. Mesmo assim, o Novo Testamento nos alerta fortemente contra os ídolos, certamente incluindo a ideia de imagens para fins de adoração, não apenas ídolos internos, mas externos também. E uma pergunta, antes de continuar, seria interessante fazer. Quando os católicos romanos dizem que estão apenas venerando os santos, representado por imagens, o que deveríamos pensar ou responder? A tendência é ir para o português, para o dicionário, ver alguma diferença etimológica entre a palavra venerar e adorar e tal. Eu nunca perdi tempo com isso, pessoalmente. Perdi tempo, eu acho que é perder tempo. Quem vai por esse caminho, respeito. E consegue até umas boas justificativas também. Mas eu acho que é mais no ponto argumentar que, independentemente do termo adoração, veneração, coisa assim, geralmente, via de regra, há uma atitude de convicção, de respeito, que indica um exercício de uma fé naquilo. Indica claramente. Veja que eu estou usando a palavra convicção, respeito, que indica um exercício de fé, caracterizando uma adoração íntima ao ídolo, ou santo, como se usa dizer hoje, representado por aquela imagem. E alguns dizem, não, mas eu não venero
o santo. Aliás, eu não venero a imagem, eu venero o santo, que representa a imagem. Não é com a imagem. Você já experimentou mexer numa imagem dessa? E tratar mal? E derrubar? A reação é fortíssima, indicando claramente que há, sim, algo muito forte com a própria imagem na mente da pessoa. Não é só uma questão, não, a imagem é só um retrato, uma forma, uma coisa assim, mas é o santo que está por trás, que eu nem adoro, eu venero. Mas há uma ligação muito íntima entre a veneração ou adoração, ou essa atitude de respeito muito forte, indicando uma convicção religiosa, que indica uma fé naquilo, de modo que é quase impossível separar o que é imagem, o que é representado pela imagem. Infelizmente, essas explicações não explicam uma flagrante desobediência ao segundo mandamento. Assim, penso eu, pensamos nós, de uma maneira geral, crentes no Senhor Jesus Cristo, que o segundo mandamento é claramente aqui infringido com essas coisas. Utilize o verbo que se queira utilizar. E quando nós argumentamos assim, não é simplesmente para denúncia em si, ou crítica, ou no sentimento de superioridade, é simplesmente para mostrar que nós estamos convencidos que pessoas assim estão em erro e precisam ser alertadas e precisam mudar de rumo, porque estão num caminho de confronto, de agressão ao próprio Deus, do qual vão dar contas e vão sofrer muito por isso. Então não é uma questão que nós ficamos indignados com pessoas assim, com raiva, querendo denunciar. Não, é dizer assim, acorde, porque é grave. E as explicações não são razoáveis. E o que acaba mesmo revelando e mostrando é o que Isaías disse: estão cegos. Estão cegos. No fundo, é isso o que acontece, e aconteceu com vários de nós. E Deus nos tirou a cegueira, e que tire de quem pratica isso, se Deus assim quiser. Uma outra pergunta: imagens de Cristo, tipo desenho, pintura, escultura, etc., largamente utilizados até em igrejas nossas, crianças especialmente, para classes de crianças e coisas assim. Minha opinião pessoal, espero que esteja razoável, não seja só uma desculpa também, mas eu me sinto em paz em argumentar assim, é que quando utilizada em termos didáticos, a título de mera ilustração, não ofende, não infringe o segundo mandamento, pois não há a menor intenção de adorar ou venerar ou ter um respeito especial com aquele desenho que pressupõe ser isto, aquele personagem bíblico, ou até Jesus Cristo, que é o que nós estamos falando aqui, que ele próprio é Deus. E assim que eu explico, não tem a intenção, então seria aceitável. Mesmo assim, eu respeito quem não concorda, crentes que vêm de uma maneira mais rigorosa isto e não concordam e não usam imagens de Jesus Cristo nem para criança, e respeito totalmente e me sinto satisfeito com a posição que eu tenho pessoalmente e como pastor de vocês. Agora, ter na parede de algum ambiente da sua casa, do seu escritório, ou no carro, ou em algum lugar, em um lugar de destaque, uma imagem ou um desenho de Jesus Cristo, eu acho desaconselhável, uma coisa que fica ali causando
uma tendência de respeitar aquele desenho mais do que é para ser respeitado, entrando no limite, talvez de uma maneira sutil, de temer, de reverenciar e de mostrar aquilo que eu acabei de dizer no caso de uma idolatria católica romana, mostrando um respeito, um tipo de reverência que pode mostrar por trás um exercício de uma convicção que representa alguma coisa ali e de uma fé já não muito saudável no próprio Senhor Jesus Cristo, se é transferido o mínimo que seja esse respeito para uma imagem que se pressupõe ser dele. Então, não acho recomendável, absolutamente, minha opinião. Segundo motivo é que, mesmo que seja apenas para se lembrar de Cristo, não, no meu coração, diante de Deus, eu tenho aquele desenho lindo ali, de Jesus Cristo, e Deus sabe no meu coração que tem zero respeito, no sentido mais de veneração ou adoração, de que ali está alguma coisa importante. Então, não, absolutamente. Eu só quero me lembrar daquele meu querido, amado e adorado Jesus Cristo em pessoa. É só para me lembrar dele. Ok. E ele era daquele jeito? Quem disse? E aquela forma que dão a ele, aquele tipo, alguns pintores faziam de olhos azuis, louro, dependendo da época do pintor, do escultor, impressionados com o Ocidente e tal. Outros representavam com cabelo curto e moreno. Como era ele? Ninguém tem a menor ideia. Pergunto eu, você usa a foto de uma pessoa para se lembrar de outra? Então você vai usar um desenho de alguém que não pode ter nada a ver fisicamente com os traços de Jesus para se lembrar de Jesus? Para que, meu irmão ou minha irmã, esse recurso? Faça isso não, evite isso. Jesus Cristo é Deus, seu Salvador. No máximo, desenhozinho ali para os seus filhos e tal, e só. Eu sempre olhei um pouquinho assim, eu próprio, me sinto um pouquinho desconfortável com tantos desenhos de Jesus Cristo aí na mão desses meninos, pintando o rosto dele assim, porque menino pintando com 1 ano de idade, 12, você quer o quê? É riscando, né? Borrando mesmo, ali e tal. Mas a atitude é correta, a atitude é séria, não tem a ideia de veneração, de respeito, de adoração, eu sei que não tem. A criança não está tendo uma ideia de que está borrando os olhos, o rosto de Jesus Cristo, eu sei, mas a linha está fina, é fina. Então, desde que eu me tornei pastor, eu resolvi diante de Deus que ia, até onde me conceberia, permitir isso na igreja que eu fosse pastor, e costume muito antigo, e não só por causa do costume, que é perigoso se basear em costume, mas costume de crentes sérios, igrejas sérias, movimentos sérios, evangélicos. Refleti muito, pensei muito, orei, e teve uma época que isso ficou na minha cabeça e me deu problema. Como é que eu vou justificar diante de Deus a minha consciência pessoal de permitir isso na igreja onde eu sou o pastor? Não mando na igreja. As igrejas onde eu fui pastor são igrejas congregacionais que elas se regulam pela própria Assembleia. Tem o poder até de me colocar fora. Eu sei que diferente de outras igrejas evangélicas e tal. Outro estilo. Mas até onde vai mesmo a igreja congregacional, o pastor tem muito peso, lógico. E é para ter. E biblicamente é para ter. Então eu sei que seria uma atitude séria. E tomei. Diante de Deus, tenho tido paz e tenho, então, permitido isso e concordado com isso. Hoje eu divido o pastorado com outro pastor e nos entendemos muito bem com isso. Então, a parte de permitir hoje, da minha parte, é dividida com ele. Então, a permissão
Já pelo menos 50% eu já me sinto mais aliviado, mas me sinto bem e acho que não vou ter problema até enquanto eu viver com isso. Mas muito cuidado quem lida com criança, não apenas os nossos professores na escola dominical e nas classes, mas os pais e as mães, como é que vão fazer com as imagens? E tenham muito cuidado. Porque o versículo 5, que explica qual o motivo de Deus ter proibido isto, e o meu tempo encerrou. Então eu vou deixar para a próxima pregação pela manhã. Porque eu sou Deus zeloso. Sabe o que significa zeloso? Ciumento. Agora, eu sei que tem um problema muito grande. É que a ideia de ciumento e de ciúme na nossa mente, não só na mente, mas na prática, vem misturada com pecado. Então é comum dizer, não, o marido matou por ciúme. Matou com 8 facadas, porque ele era muito ciumento. Aí chega a Bíblia e diz que Deus é ciumento, tem uma coisa estranha aí. Então o que é estranho é muito claro. É que a designação de ciúme para Deus, que não tem pecado, mostra então um tipo de comportamento mais ligado com a ideia de zelo, que arde, mas um zelo pesado, que faz arder este Deus, e que gera emoções fortíssimas nesse Deus e perigosas para nós pecadores. Horrível coisa cair nas mãos de um Deus vivo. Então, não pense que pelo fato do ciúme de Deus, não, o ciúme de Deus não é pecaminoso, ele é só zeloso. Cuidado, ele é mais perigoso do que o homem com a faca matando a mulher, no sentido de força da ira. A ira que Deus sente com relação ao pecado não se compara com a ira de um homem pecador que mata a mulher. Eu estou falando agora de força de sentimento, não de pecaminosidade. Óbvio que Deus não conhece pecado, mas não abafemos o que a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina sobre a força da ira de Deus contra o pecado, e o que ele faz por ser um Deus zeloso, a ponto de ele próprio dizer, esse versículo que eu acabei de dizer, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quem diz isso? Ele. Então eu não estou criando nada, inventando nada, e está ali cruamente dito. Então a gente tem a tendência de ter medo do ciumento pecaminoso com a faca na mão, e o ser humano não teme, infelizmente, loucamente, não teme o zelo que arde de um Deus santo, ultra poderoso, que diz, eu sou zeloso. Eu estou avisando, e no meu zelo eu faço coisas terríveis contra o pecador. Então é importantíssimo nós pararmos e ver assim, o que é esse zelo dele? Epa, tem coisa grande aqui. Só dizer, não, esse aqui é um zelozinho, não é pecaminoso como o nosso. Está explicado, toca para frente. Toque não, peraí. Vai ver que zelo é este. Que Deus nos abençoe, cuidado com as imagens, aquela adoração grosseira, eu acho que nós temos pouco perigo. Eu digo pouco, porque sempre, como pecadores que somos, devemos ter muito cuidado e não ter arrogância de dizer, isso aqui nunca mais me pega. Pode pegar, sim. Mas acho, em termos de probabilidade, não é o nosso grande perigo, nossa grande tentação. É mais aquela do ídolo interno, que eu já falei, não preciso mais repetir, no primeiro mandamento, e claro, algum tipo de imagem que você tenha, não sei, de alguém, algo assim, que você tenha assim, um respeito muito grande, que ninguém pode tocar e tal. Cuidado, eu conheci um senhor,
uma certa cultura, muito dinheiro, mas cultura mais ou menos, mas não é bem o caso, se dizia cristão, e que tinha uma reverência pela foto de um parente, uma parente, e que me constrangia. Quando eu via, ele mostrava aquela foto na casa dele, e beijava a foto, alisava a foto, e que ele me constrangia. Eu não vou dizer que ele estava adorando como uma deusa diante dele, ou coisa assim, mas era a foto de um parente. E era constrangedor a cena, porque estava ultrapassando muito o razoável de apenas se lembrar de uma pessoa muito querida através de uma foto. Então, eu não sei, o crente, algum crente pode ter, um crente de fato, mas pode ter algum tipo de tendência ou de uma tentação, coisa assim, de dar algum tipo de foto ou da mãe ou do pai, ou de alguém muito antigo, ou alguma imagem, ou coisa assim, que passa do limite e pode despertar zelo em Deus. Foto é só uma foto. Uma imagem, um retrato, uma escultura, não passa de uma escultura. Ok? Vamos ter muito esse sentimento. Pode ser que a gente ultrapasse sem querer algumas vezes e pode tocar no coração de Deus de uma maneira negativa. E quem é que quer despertar o mínimo de zelo dele, mesmo que já sendo nós salvos em Cristo, não vamos mais ter a ira dele descarregada sobre nós, que já foi descarregada sobre o Senhor Jesus Cristo, mas ainda somos sujeitos, infelizmente, a desagradar e a magoar o nosso Deus e, às vezes, sermos disciplinados por isto, aqui nesta vida, mesmo tendo nossa salvação absolutamente intacta. O que nós queremos é agradar ao nosso Deus até quando piscamos os olhos. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude nesta questão de imagens. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E te peço também, por tantas pessoas, amigas, parentes, queridas, amigos, tudo, que ainda estão neste laço, ainda estão nessa cegueira, como muitos de nós fomos um dia. Não temos arrogância com relação a eles, temos misericórdia, lamentamos e pregamos o Evangelho, muitas vezes nem gostam de ouvir, mas tentamos pregar quando sempre que podemos, mas sabemos que essa cegueira só quem tira é o Teu Espírito Santo. Então, que essas pessoas queridas nossas possam ser alvos das nossas orações e objetos do Teu amor e do poder do Teu Espírito Santo, para iluminá-las com a luz de Cristo. É em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém.